Bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do Laranjinha Talk. E hoje, para começar essa nova temporada, tá com a gente aqui a Roberta Andrade, que vai lançar um livro. Ela que tem duas filhas, uma das filhas é autista, e o livro é sobre isso, não é isso, Roberta? Isso, exatamente, né? Uma alegria muito grande, tá, Adriana, tá aqui com você. Muito obrigada por esse espaço muito importante, não só para mim, mas para toda a comunidade autista, né? Como você disse, estou lançando um livro agora, se Deus quiser, no dia 10 de outubro, ali na Câmara dos Vereadores, né, 18h30, e tá contando ali, né? Não é um livro técnico, assim, não tenho nenhuma formação na área de saúde, não sou médica, não sou psicóloga, sou mãe atípica. Então esse livro, ele vem contar a minha história, tudo aquilo que eu passei, né, para estar chegando até aqui, desde o diagnóstico, na realidade desde antes do diagnóstico da Helena, né, de tudo aquilo que eu passei até chegar ao diagnóstico, né, e tudo aquilo que eu caminhei até chegar nesse momento que eu tô agora. Então, assim, é muito importante, acho que vai ser muito importante aqui para a Espera Feliz isso. Ah, que bom. Então começa contando pra gente, né, começa contando pra quem tá assistindo, como foi que tudo aconteceu, né? O diagnóstico, porque o livro nasceu disso, né? Exatamente. Então, como que foi essa descoberta para você, para sua família, enfim, porque é todo um processo, né? Sim, exatamente. E na realidade, o que acontece? Eu não tinha noção do autismo, assim, eu não tinha conhecimento nenhum do autismo. Para mim, uma autista era só aquela pessoa, assim, não verbal, ou que tinha uma comunicação, assim, muito difícil. Aquele autista mesmo nível 3 de suporte, né? Não tinha nenhum conhecimento. Então, assim, jamais desconfiei que a minha filha fosse autista, né? Até ouvir pela primeira vez a psicóloga que ela poderia, sim, estar dentro do espectro. Então, assim, me assustei por conta da falta de conhecimento, né? Mas a Helena, sim, minha primeira filha, né? Vai fazer 10 anos agora em novembro. E realizou o meu sonho da maternidade, né? Porque desde antes de me casar tinha um sonho de ser mãe, principalmente mãe de uma menina. Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande quando eu engravidei, porque eu fiquei meses tentando. Então, assim, aquele positivo e toda a minha gravidez, quando a Helena nasceu. E assim, o autismo ele sempre estava ali, só que eu não tinha esse conhecimento. Então, assim, à medida que o tempo foi passando, assim, a Helena ela teve um desenvolvimento, assim, normal, né? Só foi, assim, um bebê que chorava muito. Então, para mim, assim, foi crescendo, foi uma criança que fazia, na minha visão, né, até então, fazia muita pirraça, mas assim, seguia com desenvolvimento normal. Quando a Helena foi chegando, assim, nos 3 anos, ela regrediu em algumas coisas, né, por exemplo, na alimentação. A Helena é uma criança, assim, que se alimentava muito bem, demais. E aí ela só foi assim, deixando de comer. Deixou de comer uma coisa, foi deixando de comer outra coisa. Chegou num ponto que a alimentação da Helena, pra você ter uma ideia, era praticamente só leite. Ela comia quase nada de comida de sal. A questão do desfraude dela, que já tinha acontecido, que regrediu. E assim, por assim um momento, eu achei que aquilo tinha acontecido por conta do nascimento da Olga. Porque quando a Olga nasceu, a Helena só tinha 2 anos e 2 meses, então, e muita gente me falava, vai assim mesmo, porque ela tá com ciúme, então assim, ela meio que voltou para poder ter atenção, apesar de que a gente tentava dar para ela assim toda a atenção, para não faltar atenção para ela, mas enfim, então, de certa forma, falou assim, é normal, daqui a pouco, né, ela vai ver que a atenção tá normal e vai, né, voltando. Só que, né, tava demorando um pouquinho, a gente falou assim, não, vamos procurar uma psicóloga, porque eu acho que, né, vai ajudar nessa questão do ciúme, ela vai ajudar a trabalhar isso e tal. E a gente procurou a primeira vez a psicóloga, e de início, assim, teve uma resposta muito positiva no comportamento dela, na escola, melhorou bastante, né, mas em algumas coisas não tinha melhorado, por exemplo, com relação à alimentação, né, não melhorou, muito pelo contrário, né, o negócio só desandava, e a questão do desfraude dela, porque ela foi para a escola, ela tinha 3 anos, e ela ia para a escola sem fralda, tudo normal, e chegou no ponto que ela teve que voltar e ir para a escola de fralda. Então, a gente foi nessa luta, né, o que está acontecendo com a Helena, pediatra, e por fim, assim, procurei mais de um pediatra, né, tem a pediatra dela que é de confiança, que é desde quando ela nasceu,
Mas, por fim, assim, eu queria uma resposta. Então, eu fui procurando pediatra, fui procurando outros especialistas, igual eu cheguei a levar a Helena num gastro para ver se tinha alguma coisa de anormal que pudesse justificar a questão dela ter voltado para a fralda, a questão dela não aceitar outro tipo de alimento. E aí eles foram passando, assim, aquele monte de exame, a gente foi fazendo um monte de exame, e fisicamente, a gente não achava nada. A Helena fisicamente estava normal, tava tudo certo. Então, assim, por um lado era bom que tava tudo certo, mas por um lado era ruim porque a gente ficava... Eu cheguei num ponto que eu ficava desesperada, eu falava assim, meu Deus, o que a Helena tem? Porque, assim, eu sabia que tinha algo, não tava normal, mas eu não sabia o que tinha né, o que tinha de anormal. E nisso, né, como o comportamento dela tinha melhorado, a gente tinha parado com a terapia, a gente voltou com as terapias para ver se ajudava nisso, e já tinha passado muito tempo, a gente nessa busca, e nada de ter um resultado. Por fim, eu parei com a terapia, e a gente, né, só procurando outros especialistas, até que por fim, teve um momento que o meu esposo, ele teve um problema muito grande de ansiedade, muito sério mesmo, e ele foi fazer umas sessões de terapia com a Rosiane, que é a coautora do livro, né, comigo. E ele, assim, gostou muito da Rosiane, ajudou ele bastante no processo dele da ansiedade. E aí, assim, veio um estalo, né? Eu falei, Marcelo, e se a gente levasse a Helena na Rosiane? A Rosiane atende criança? E o Marcelo falou assim, eu vou conversar com ela. O Marcelo conversou com a Rose, e aí ela marcou, porque assim, antes de atender a criança, né, tem aquele processo de anamnese, então vai os pais, ou vai só um deles, e ela vai fazer assim, aquele monte de pergunta, né, o que eu posso ajudar, o que tá acontecendo com a criança. E aí aconteceu, né, isso com a Rose, né, fomos Marcelo e eu conversar com ela, e ela de início, assim, ela ouviu a gente, e ela me deu um teste, assim, a respeito, assim, de características ali do autismo. Aí eu assustei com aquilo, eu falei, gente, o que é isso? Aí ela falou assim, olha, não assuste, isso daí, assim, é procedimento padrão. Depois eu fui descobrir que não era um procedimento, assim, padrão, mas, assim, pela nossa conversa, ela meio que suspeitou que poderia ser, então ela falou assim, vamos encurtar o caminho, vou dar esse teste para ver o quanto que a Helena vai pontuar nesse teste. E, assim, é um teste imenso, muitas páginas, a gente levou aquele teste para casa, fomos respondendo aquilo, né, aos poucos, até que a gente terminou, mandamos o teste para ela, ela viu aquilo e chamou a gente lá de volta, e a gente, assim, acho que ficou mais uns 2 atendimentos só em cima daquele teste da Helena, para aí ela começar a atender a Helena, e aí ela começou a fazer vários atendimentos, assim, às vezes ela atendia só a Helena, às vezes ela atendia a Helena e a Olga, às vezes ela atendia eu e a Helena, e às vezes ela atendia, assim, juntava a família inteira. Ela queria observar tudo, né? Exatamente, tudo. E em alguns meses de atendimento, aí teve um belo dia que ela virou para mim e falou assim, Roberta, eu acredito que a Helena esteja dentro do espectro autista. Aí aquilo ali para mim, assim, primeira coisa que eu pensei, não falei, né, mas eu acho assim que minha cara deve ter falado por mim, né? Aquela coisa assim, não falei, mas assim, a cara a gente não controla, né? Eu só pensei assim, falei, gente, essa mulher tá muito doida. Porque não tem condição da minha filha ser autista, porque ela fala, ela interage, ela gosta de abraço, assim, pra você ver que eu não entendia nada, então pra mim, assim, se ela falasse, se ela gostava de abraço, se ela me olhava no olho, eu falei, então não tem como essa criança ser autista. Eu fiz, gente, ela é minha filha, se ela fosse autista, eu não ia saber que ela era autista, né? Depois de tanto tempo. Aí ela só virou pra mim e falou assim, olha, Roberta, estuda. Eu pensei assim, então tá, né, não vou perder nada estudando, né, falei, vou estudar, e se não tiver nada a ver também vou poder contestar, né. E assim, eu não sabia nem por onde começar. Ela me mandava muita coisa, ela me mandava artigo, ela me mandava vídeo, e eu ia consumindo tudo e ia procurando muita coisa. E eu falei assim, se a Helena for autista por um acaso, né, ela vai ser assim, um autismo muito leve, eu não sabia nem como procurar, comecei a procurar assim, autismo leve, e assim, fui lendo, e quanto mais eu lia, mais eu via as características da Helena naquilo ali. E foi algo assim, eu falei, gente, é isso. Antes de ter um laudo na minha mão, né, porque ela não podia me dar um laudo, eu já tinha certeza que a Helena era autista. Eu falei assim, pronto, eu descobri o que é, né. É lógico que aquilo ali, assim, a luta começava. Mas, assim, eu já tinha certeza. Ali o meu coração de mãe encontrou, falei, não, eu tenho certeza que
tá aqui a resposta. A Helena realmente, ela é autista. Aí, essa foi aquela fase de negação? Menina, mas assim, foi ou não foi? Porque assim, fase? na realidade, assim, geralmente costuma ter. A minha negação não foi nem no sentido assim, de não aceito. Tipo assim, eu não aceito, eu não posso, eu não mereço ter uma filha autista. Eu nunca senti isso. Graças a Deus, lá em casa a gente nunca teve isso. A minha negação foi no sentido assim, como eu não tinha conhecimento nenhum, e o conhecimento que eu tinha era daquilo ali, então como ela não encaixava naquilo ali, eu falei, então ela não pode ser. Porque eu falei, gente, como é que essa mulher ela é psicóloga, como é que ela tá falando que minha filha é autista? Minha filha não teve atraso de fala. Será que ela esqueceu? Eu falei com ela que ela não teve atraso de fala, né? Então, assim, até um ano, né, a primeira filha, levava no pediatra todo mês, então assim, aquela preocupação, né, e o desenvolvimento dela estava certinho, ela andou no tempo certo, falou no tempo certo, eu falei, será que ela esqueceu disso que eu falei com ela, né, então não foi essa negação nesse sentido assim, de que, por que comigo, eu não mereço, eu não quero ter uma filha autista, mas assim, né, no sentido de não conhecer, então, né, mas assim, a gente não teve essa fase do luto em si, não, até porque assim, a gente estava tanto tempo atrás de uma resposta, o Marcelo e eu, tanto tempo, foi tanto tempo assim de choro, de pesquisa, de correr atrás de tanto profissional, que assim, quando a gente teve o diagnóstico, foi assim, um momento de algum momento assim, de alívio, né, assim, finalmente eu descobri, assim, né, agora eu sei aonde eu preciso lutar, assim, minha luta agora tem um nome, né, o nome é autismo, e a gente vai correr atrás disso. E aí, como foi a partir daí, né? Uma vez que, você entendeu, e como foi pro diagnóstico final? Porque ainda não tinha um laudo, né? Não tinha um laudo. Aí a gente procurou um neuro para poder, né? Só que o neuro, assim, você não chega lá, ele tá e vai te dar um laudo, ele vai observar. Aí tinha o relatório da psicóloga, né? Só que assim, só tinha um relatório da psicóloga, porque a escola, né, isso foi 2021. Então a escola ainda estava começando, né, ali funcionar naquele modelo híbrido ainda, né? Não tinha aula todos os dias, começou assim, aula acho que 2 vezes na semana, durante 2 horas. Então assim, a professora não tinha tempo suficiente para poder observar o comportamento, porque o relatório da escola ajuda muito para fechar um diagnóstico. Então, por enquanto, ainda não tinha, a professora da Helena não tinha como falar nada, né? Então assim, o neuro me ouviu e ficou aquela coisa assim, não, vamos ver, vamos continuar investigando, né? E aí, nesse meio tempo, né, ela continuou com as terapias e nesse meio tempo começou o horário normal de aula. E aí sim, passado um tempinho, né, pouco tempo depois, a escola me chamou para poder falar exatamente do comportamento da Helena, que a Helena não estava tendo um comportamento adequado para a idade dela. Porque, por exemplo, isso daí ela estava no 2º período da educação infantil. Então, assim, os alunos sentavam ali na sala, aquela roda de história, e a criança ficava ali envolvida. A Helena não, a Helena estava lá no quadro, desenhando, assim, fazendo o que ela queria, ela não estava nem aí para os coleguinhas, para o que a professora estava falando, né? E assim, ela não tinha aquela interação com a turma, ela escolhia ali um amiguinho e ficava com ele só. Então, essa questão também escolar ajudou bastante, né, o neuro chegar no diagnóstico, né? Então, em outubro de 2021, finalmente eu saí do consultório dele com o laudo da Helena, né? Verdadeiramente, que ela estava, né, dentro do espectro autista. E aí, uma vez diagnosticado, tendo o laudo, né? Como foi para adaptar? Porque aí sim, vocês sabendo o que estava acontecendo, vocês tinham como adaptar, né? Para melhorar a qualidade de vida dela, para melhorar a qualidade de vida da família, enfim, para tudo caminhar como deveria ser no desenvolvimento dela, né? Exatamente. Aí, assim, o diagnóstico é aquela coisa, eu até falo no livro, não é um final feliz, é o início. E a gente fica, assim, meio perdido, porque... E agora? Assim, eu tenho um laudo, né? E, assim, quando eu saí do consultório com o laudo, o primeiro lugar que eu fui foi na psicóloga. Eu cheguei lá, a Adriana chorando, assim, era uma mistura de tudo, de alívio, né? Porque finalmente, como eu te disse, eu tinha um diagnóstico, né? Eu tinha, agora assim, como lutar, agora tinha um nome. Mas por outro lado, assim, e agora? O que eu vou fazer? Né? Por onde que eu vou começar? Porque a gente não tem um caminho, assim, você tem que chegar num lugar, você sabe que você tem que chegar lá, mas você não sabe qual caminho que você vai seguir para poder chegar. E assim, logo depois que eu tive o laudo da Helena, foi logo depois mesmo,
a Rose, ela mudou de Espera Feliz, né? Ela é daqui, então de início ela foi para Muriaé, e aí a Helena ficou sem os atendimentos dela, e a Helena começou a ser atendida no CAEE, que ela é atendida lá até hoje, que é municipal, né? E ajuda bastante, é muito, muito legal o trabalho que eles fazem com as crianças. E assim, a Helena ficou assim, sem nenhum atendimento específico, só o atendimento do CAEE. E eu ficava assim, e agora? Né? E aí eu comecei a estudar, né? O que a Helena tá precisando, o que vai ser necessário para ela. E aquela coisa assim, como eu te falei, não tenho nenhuma formação, né? Não tenho nenhum diploma disso, não sou psicólogo, mas a gente acaba estudando um pouco de tudo, porque a gente precisa saber para a gente poder ajudar, né? A Helena começou a usar medicação, né? O neuro havia passado para ela medicação, até por conta assim de agitação, dela ficar mais calma, para poder ajudar também com relação ao sono, que a Helena teve um período também que ela teve muita dificuldade na hora de dormir. Então assim, na realidade, o que aconteceu assim, com o meu conhecimento era muito pouco, hoje quando a gente olha para trás, a gente vai juntando ali uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha lá, e a gente, né, começa a identificar o autismo desde lá atrás. Como, por exemplo, né, como eu te falei, ela chegou a ter um momento que ela tinha muita dificuldade, para mim, às vezes ela uma hora da manhã, e eu morrendo de cansaço, tinha trabalhado o dia inteiro, Marcelo também de doido para dormir, e a Helena lá, naquela agitação. Ligada a 220. Pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Enfim, e aí eu comecei a estudar, e eu vi que a terapia ocupacional ia ser muito bom para ela. Só que aqui em Espera Feliz, assim, não tinha terapia ocupacional. Aí, nessa época, eu fiquei sabendo do Espaço Feliz, né, entrei em contato com a Hannah, e a Hannah, assim, me recebeu super bem, só que, assim, eu fiquei numa lista de meses, para você ter uma ideia, para conseguir uma terapeuta ocupacional particular para Helena. Particular, né? Particular. Às vezes fala lista de espera, a pessoa pensa só no público, não. Particular, porque não tinha, né? Não tinha, a espera era grande. Então, assim, aí ela passou o tempo, ela começou a fazer a terapia ocupacional, que ela faz até hoje, né? Com a Pamela. E aí, da terapia ocupacional, né? A Pamela, né, me deu retorno e falou assim: olha, Roberta, a Helena também precisa, a gente precisa fazer esse trabalho junto com a psicóloga. E aí passou um tempinho também, ela começou com a psicóloga também do Espaço Feliz, porque o ideal de você estar numa clínica multidisciplinar é isso, que ali os profissionais eles vão conversando entre si e vai vendo a necessidade, né, da criança. E a Helena, nesses atendimentos do CAE, tem um dia que eles me chamaram lá e falaram da necessidade da Helena, assim, na fisioterapia, porque a Helena, ela tinha uma postura muito errada na hora de andar. Então, ela começou também a fazer fisioterapia e faz também fisioterapia até hoje, né? A única terapia que ela faz 2 vezes na semana. E, assim, também tem ajudado, né? Ajuda ela demais, principalmente, assim, ganho de massa muscular, porque come muito mal, né? Seletividade alimentar, porque, assim, o autismo, ele nunca vem sozinho. Ele, geralmente, ele vai vir com uma comorbidade, né? E, no caso da Helena, a seletividade alimentar dela é muito grande, né? Para mim, uma das coisas mais difíceis no autismo dela é a seletividade. Então, come muito mal, muito magrinha. E a fisioterapia tem ajudado muito isso, né? No ganho de massa, né? Em ajuda na postura dela. E quando você entendeu, né, que você precisava ajudar ela e começou a estudar, em algum momento deu aquele medo, que eu acho que essa talvez seja uma das preocupações dos pais, e talvez seja uma das coisas que está mais envolvida no luto, que acontece quando os pais têm um diagnóstico desse tipo, de pensar no futuro, de quanto o autismo vai limitar o desenvolvimento da minha filha na vida, né? Porque agora ela ainda é uma criança, né? Exatamente. 10 anos. Mas 10 anos, daqui a pouco ela já tá adolescente, já tá uma moça, né, e vai ser um adulto, né, e pensar nesse futuro. Então, o medo é algo assim que faz parte desde sempre e todos os dias da vida a gente tem medo. É algo assim impressionante, porque o que acontece, né? Eu acho que o luto acontece porque quando você tem um diagnóstico, ali morre toda a maternidade perfeita que a gente sonhou. Né? Porque a gente sonha em ter filhos perfeitos, que vai ter uma vida perfeita, que vai ter um desenvolvimento perfeito. Então, quando você bate num diagnóstico, né, no meu caso foi o diagnóstico do autismo, mas pode ser qualquer outro diagnóstico que em algum momento vai limitar
a gente vai passar por esse luto e a gente vai passar pelo medo, porque medo assim, e a partir de agora, né? Será que a minha filha, igual no meu caso, será que a minha filha, ela vai ser independente? Como é que vai ser isso, né? Para você ter uma ideia, igual ela tá com 10 anos, mas eu já tenho medo da adolescência dela. Porque assim, quando a criança, ela não entende muita coisa, a questão do preconceito, às vezes ela pode até sofrer preconceito e não entender. Mas vai chegar num ponto que ela vai sofrer preconceito e ela vai entender esse preconceito e eu sei que ela vai sofrer isso. Uma coisa que eu sofro hoje e que ela por enquanto não sofre porque ela não entende, mas que ela vai entender futuramente. Então assim, é um medo que a gente passa todos os dias da vida. E não tem como proteger, né? Não tem, porque vai chegar no momento que ela vai ter que ir, né? Então a gente assim... a gente corre atrás, igual hoje, né, na Helena, a gente faz todo o possível para que ela tenha, assim, todo o suporte terapêutico, para que ela possa caminhar sozinha, para que ela possa se entender, que ela possa chegar, que a gente quer, assim, que ela chegue longe, o máximo que ela conseguir, né, mas que ela possa também entender as limitações dela, porque independentemente, né, da neurodiversidade, todos nós temos limites, né, e a gente precisa entender os limites, então, assim, para ela poder entender quem ela é, para que ela possa entender, assim, que ela tem que ser quem ela é, que ela não precisa de mudar quem ela é para que ela possa ser aceita, né? Mas, infelizmente, a gente tem esse medo mesmo né, do preconceito, do tanto que ela vai sofrer com esse preconceito. E o preconceito, ele é como é para você? Porque, assim, ele existe independente de qualquer coisa, né? Porque nós, seres humanos, somos todos imperfeitos, Sim. Cada um é de um jeito, as pessoas já têm preconceitos uma com a outra por coisas banais, né? Então imagina quando tem alguma coisa que realmente é diferente, né? E ele acontece em várias camadas. Tem gente que acha que o preconceito é só muito longe. Não, ele acontece ali, próximo da gente mesmo, às vezes, né? E como é para vocês? Então, é algo complicado e algo que faz, assim, a gente sofrer muito. Porque, como você falou, às vezes tá ali quem tá mais perto, né? Também quem tá longe, quem desconhece completamente aquilo ali. E é algo muito complicado, porque assim, eu acho muito tenso toda hora você ter que ficar explicando, assim, como se você tivesse que dar uma explicação. Por exemplo, ela tem alguma reação ali que a pessoa não esperava, aí você tem que falar assim, olha, desculpe, minha filha é autista. Ah, não sei o que, ela é autista. Toda hora você tem que... Parece que você não tem a liberdade dela poder ser aquilo que ela é. Em todo momento você tem que explicar. Ah, desculpa, ela falou isso aqui, mas é porque ela é autista. Ela teve esse comportamento porque ela é autista. Ela foi sincera demais porque ela é autista. Ela chora demais porque ela é autista. Ela gritou porque ela é autista. Então, assim, isso é complicado. Até assim, em vista dos direitos que a gente tem e que às vezes você é questionado nesses direitos, assim, que as pessoas veem como, nossa, mas assim, cheio de privilégio, né? Com coisa, gente, que privilégio. Né? A pessoa acha que se ela trocasse com a gente, não vou nem falar uma semana, porque às vezes uma semana é muito. Ela não ia querer ter os privilégios, né, que a gente tem. Uma coisa que faz esse preconceito ser tão grande, eu acho que fortalece ele, mas é complicado, porque assim, são vários ângulos, né? Às vezes tem gente que usa o diagnóstico como pretexto pra, passar a mão na cabeça. E a gente sabe, assim, que independente da limitação da criança, ou do adulto, ou de qualquer coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente ainda tem que ter o bom senso, né? A criança tem que ter limite, tem que ter educação, Lógico. Né? Você tem lá as duas... Independentemente, o limite precisa acontecer. Não pode deixar ela fazer tudo que ela Deus quer. me livre. Porque é autista, então pode fazer tudo. Nesse sentido, não. Mas a gente sabe que isso também acontece. Tem famílias assim, que isso acontece. E isso acaba fortalecendo o preconceito de quando não é assim, né? Então é muito complexo, muito complicado, né? Imagino que seja complicado estar desse lado, né? Sim. É sempre complicado. Como você falou, a gente precisa, ter limite. A minha filha, eu dou limite pra ela, entendeu? Até mesmo com a Olga, porque às vezes, assim, ela tá falando alguma coisa e eu falo com a Olga, Olga, você não pode deixar ela fazer isso com você, não só porque ele é autista. Né? Você também tem a sua opinião, você não pode deixar a Helena fazer tudo que ela quer porque ele é autista, não. E eu acho muito bonitinho, porque tem hora que ela fala realmente isso. Um dia que elas estavam discutindo lá, Helena, você não pode fazer isso só porque você é autista. Então, mas isso é realmente muito complicado. E a gente vê que muitas vezes o preconceito ele vem da falta de conhecimento da pessoa. Como a pessoa ela não conhece aquilo, então ela acaba, enfim,
a falta de conhecimento faz com que ela não tenha muita empatia com aquela situação, né? Porque o que acontece, né? O autismo, ele não tem uma cara. Tem síndrome, igual você, por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma síndrome de Down, ela tem aquelas características, e tem outras síndromes que têm características. O autismo, você não olha para uma criança e fala assim, nossa, essa criança ela tem uma cara de autista. A criança não tem. O autismo não tem cara. Nos casos mais, no nível mais alto, aí você percebe que tem uma diferença ali, mas você não consegue identificar o que é, né? Exatamente, mas não tem, até né? nesses casos. E às vezes a pessoa, né, ela corre risco de falar assim, mas ela nem parece autista, igual assim, eu escuto muito isso com relação à Helena, e eu vejo que às vezes a pessoa ela não fala com maldade, às vezes ela fala no sentido assim, até meio que de um elogio, né? Igual eu já vi, nossa, Roberta, mas que bom, né, que ela nem parece que é autista, ela nem tem cara de autista. Então, assim, por um lado, é ruim, porque o que acontece? Como, né, a Helena, ela é nível 1 de suporte. E o que acontece, assim, o nível de suporte é o suporte que ela precisa, né? Por exemplo, o nível 1 de suporte, ela precisa de um suporte pequeno, o nível 2, né, um suporte maior, e o nível 3, ele vai precisar de mais suporte. Então a Helena, assim, ela precisa de um suporte pequeno, mas isso não significa que ela não esteja dentro do espectro e que ela não tenha as dificuldades dela, igual principalmente dificuldade com interação, porque às vezes o que para uma pessoa neurotípica é normal, por exemplo, você sai para trabalhar, né, igual no seu trabalho, você vai conversar com várias pessoas e aquilo ali para você é normal, né? Aquilo vai chegar no final do dia, você vai estar cansada, mas é um cansaço normal de um dia de trabalho. Agora, um autista, ele tem muita dificuldade nessa interação. E às vezes ele vai ter necessidade dessa interação. E ele vai fazer um esforço muito, mas muito grande para poder interagir. E aquilo vai chegar num momento assim de exaustão tão grande, mas tão grande, que aquilo ali ele vai chegar numa crise, igual tem alguns que chegam numa crise assim de desligar, geral. Né? A Helena mesmo, por exemplo, às vezes a gente vai em algum lugar com ela e ela tá assim, super de boa. Chega um momento que ela fala assim, eu quero ir embora. E se às vezes a gente não puder precisar, ela começa assim a chorar. Aquilo a gente vê que é um desgaste muito grande para ela, né? Antes a gente não entendia, então a gente encarava isso como uma birra, pirraça. Hoje não, a gente sabe que ela chegou verdadeiramente num limite, né, dela ali, que a gente precisa de acolher. Então, assim, é preciso entender isso, que eles têm um limite, que às vezes o limite deles vai ser um limite menor do que o nosso, mas que mesmo quando, né, ela não tem cara de autista, ela não parece autista, o autismo tá ali, em alguma forma, né, vai atrapalhar a interação dela, o comportamento dela. E o livro que você vai lançar dia 10, que fala justamente sobre isso, ele traz esse processo, esse entendimento. Como que o seu livro pode ajudar aí, de repente, uma mãe que está nesse processo ou tem uma suspeita de diagnóstico, né? Como que o livro tá para essas pessoas? Então, o livro ele veio exatamente para isso, né? E assim, eu peço muito a Deus que ele chegue exatamente naquelas pessoas que precisam. Porque o que acontece? Eu quero com esse livro informar as pessoas para que não aconteça com as pessoas o que aconteceu comigo de ter um diagnóstico muito tardio, né? Como eu disse, a Helena ela teve um diagnóstico com quase 6 anos e eu penso assim, ela poderia ter tido um diagnóstico antes, né? E isso, assim, teria evitado muito sofrimento para ela, né? Hoje, quando eu olho para trás, assim, eu vejo as coisas que eu fiz, tem coisas que eu sofro por ela ter sofrido que poderia não ter acontecido, mas assim, que a minha falta de conhecimento... Você fez o que era possível com o conhecimento que você tinha naquele exatamente, momento, né? Então hoje eu acho assim, eu tenho muita necessidade que as pessoas tenham esse conhecimento e o livro assim, ele contando essa história, ele vai levar para essas pessoas assim, que de repente têm uma desconfiança, né? Ou conheçam alguém, conheçam alguma criança que está nesse processo, né? Que possa ajudar. E para essas mães que às vezes tiveram um diagnóstico e que estão se sentindo assim, sozinhas, sem rumo, como eu me senti um dia, porque realmente a gente se sente, né? A maternidade atípica, ela é muito solitária, Adriana, porque é uma maternidade diferente. Porque, infelizmente, né, a gente não consegue não se comparar. Eu, por exemplo, é algo que eu sofro muito, eu não consigo não me comparar. E eu acho que quase todo ser humano é assim. Então, quando você vai comparar a sua maternidade com a maternidade de outra mãe e você vê aquilo ali acontecendo assim, as coisas que tem que acontecer de uma forma mais leve e você vê que a sua não está acontecendo de uma forma leve, está acontecendo de uma forma mais difícil,
É algo que assim, eu vejo assim, as coisas que aconteceu com a Helena, e com a Olga, assim, foi rapidinho, né? Algo E com a foi Helena processo. foi um processo, assim, custoso, com a Helena foi um processo que às vezes dura até hoje, que a Olga já passou por aquele, a Olga é 2 anos mais nova, e a gente se sente assim, primeiro a gente se sente um lixo, né? Eu teve momentos assim que eu me senti assim, uma droga de uma mãe, né? Às vezes eu falava assim, gente, que droga de mãe que eu sou, que eu não consigo fazer minha filha se alimentar direito, né? E aí você vê a criança ali comendo brócolis, comendo... Eu falei, gente, que droga de mãe que eu sou, né? Quando eu vejo assim, que eu não conseguia desfraldar a Helena no tempo certo, que ela tinha que ser desfraldada, eu falava assim, gente, que droga de mãe que eu sou, que eu não consegui desfraldar uma criança. Então, assim, a gente se sente mal, a gente se sente frustrada na maternidade, né? Porque você tem um objetivo ali, você tem um sonho, e de repente você vê que nada daquilo tá acontecendo. E a gente se sente sozinha. Porque assim, parece que nada é igual, nada que as outras mães estão vivendo é aquilo que eu tô vivendo. Então esse livro, ele tem essa missão de levar essa luz, de levar essa companhia para essa mãe que tá se sentindo hoje sozinha, que de repente, como eu, tá se sentindo assim, uma péssima mãe, como eu me senti. E também, assim, tá levando não só para as famílias atípicas, como a minha família, mas para as famílias neurotípicas, né, para as famílias comuns, normais, vamos dizer assim, né, para que elas possam entender um pouquinho daquilo que se passa numa família atípica, porque eu falo assim, ninguém imagina, a gente nunca imagina a dor do outro, a gente só imagina se a gente já viveu aquilo, né, eu sei o que você passou, se eu já passei também, se eu nunca passei, eu não posso falar assim, Adriana, eu imagino o que você está sentindo, eu não imagino. Então, eu falo isso, que uma mãe, só uma mãe atípica consegue entender outra mãe atípica porque a gente passa por aquilo ali. Então, uma mãe neurotípica, por mais empatia que ela tenha, ela não vai ter essa noção. Então, à medida que ela conseguir ali fazer parte do dia a dia, ali no livro, que ela tenha um pouquinho assim essa noção e possa ter essa empatia, e até mesmo para os profissionais, né, das escolas, todo profissional que vai estar lidando com criança, para ele poder também ter essa noção de como é que é, de como que a gente vive, né, de como é difícil, muitas vezes, né, o nosso dia a dia, aquilo que a gente, né, vive, o quanto que às vezes é complicado, o tanto que a gente chora, o tanto que, como você fala, o tanto que a gente tem medo, e é um medo que eu acho que nunca vai passar. Porque não tem como você... que é o medo maior no futuro, né, de pensar, de querer proteger, né? Exatamente. E não tem como proteger filho nenhum, nem o filho que é atípico, não tem como. Sim. Nenhum filho, nenhum pai nunca vai conseguir proteger os filhos. Eles vão crescer e vão pra vida. Exatamente. E não tem como proteger eles da vida, né? Mas é muito complicado. Eu conheço um rapaz, hoje ele já é um rapaz, né? Mas quando ele era mais novinho, eu lembro da irmã dele falando pra gente assim, porque ele é autista. E eu lembro dele não gostar. E ele tinha tipo uns 13 anos de idade. E ele ficou assim, porque você fica falando pra todo mundo que eu sou autista. Autista, sabe? Porque, independente de qualquer coisa, ele é um adolescente. O adolescente, ele não quer ficar deslocado, ele não quer ser diferente. Não quer ter um rótulo, né? Exatamente. E aí, quando você tem alguma coisa assim que já coloca ele nessa caixinha, aí você fica pensando, não tem como proteger. Nem se fosse um adolescente, né? Não teria como proteger de jeito nenhum da vida dele. Então, eu ainda tenho essa questão para lidar, né? E então, assim, eu espero que o seu livro realmente chegue longe. Vai lançar dia 10 de outubro, eu não sei, de 2025, não sei quando que você tá vendo esse vídeo, né? Você pode estar vendo agora, ou daqui a um ano, não sei. Se já tiver lançado, eu vou deixar de baixo aqui o link do Instagram da Roberta. Porque assim você pode lá, né? Você coloca a informação de como a pessoa pode ler esse livro, né? E se você ainda tá vendo agora, no momento que eu tô publicando, né? Dia 10 vai estar lançado, e aí você entra em contato lá para ler. E fica o convite, né? Para todo mundo, né? Se você tem um filho autista, se você conhece alguém que tem um filho autista, né? Se você quer conhecer um pouquinho mais, né? Porque eu acho que conhecimento nunca é demais, né? A gente nunca perde nada por saber, né? Então, é isso. E se você for aqui de Espera Feliz, dia 10 de outubro, na Câmara dos Vereadores. Isso. 18h30, né? Isso, 18h30. Então, parabéns, Roberta, pelo seu livro, né? E eu desejo tudo de melhor no mundo para você, para sua família, para Helena, né? Que esse processo todo que traz tanto medo seja suave, né? Daqui para frente, né?
E é isso, parabéns, viu? Obrigada e obrigada pela presença. E muito obrigada, eu agradeço mais uma vez por esse espaço. Muito obrigada mesmo, de coração. E é isso, gente. Até a próxima.